poderíamos começar pela palavra subjetivo, dessas 4 que na manhã falamos. Palavra subjetivo. Subjetivo, pronuncia assim? Pronuncia clarinho você. Subjetivo. Isso. Porque uma palavra, como vimos na manhã, que ficou muito desqualificada, mais ainda nesta sociedade atual, globalizada, onde não só os objetos viraram objetos de consumo, sino também as ideias e as pessoas, não? Então, e por que eu estou dando importância a esta palavra subjetivo? Vocês já poderão estar pensando nisso, mas o aprender, aprendizagem, não é um meio para, como pode se considerar a vezes, não é um meio para conseguir alguma coisa. Aprendizagem é um fim em si mesmo, porque o aprender, como algo disto estivemos vendo na manhã, é subjetivante, é dizer, é construtor do sujeito humano. Nós na manhã estivemos vendo isto. E aqui, hoje, vamos a desligar um pouquinho. Não, simplesmente assim. Tá. No intervalo, estive conversando aqui comigo uma mãe e uma filha que estavam, não, aqui. Então elas me lembraram, Alicia, lembraram as duas, nós limos em seu livro Saber em Jogo o diálogo aquele da menina que aprende a andar em bicicleta, não? Aí, me falaram elas. E foi como nossa porta de entrada para muitas descobertas. Falaram, não foi? Não. Então, eu pensei, bom, até poderia, já que este encontro tem esses 2 nomes, o Saber em Jogo e a Inteligência Aprisionada, e bom, até eu poderia relatar a vocês esse diálogo, porque é certo que me falaram acá as 2 colegas. É um diálogo entre 2 meninas pequenas, elas 2. E acho que nesse diálogo é muito mais rico que um monte de tratados teóricos, científicos, sobre o que aprender, para que serve aprender, verdade? E essas 2 meninas falavam entre elas. Eu estava escutando, mas não era eu quem perguntei, verdade? Porque a vezes os adultos, como hoje na manhã falei, perguntamos o que já sabemos. Então as crianças nos respondem o que elas acham que nós queremos escutar, verdade? Muitas vezes acontece isso. Em cambio, aqui, nesta história, neste relato, era uma menina que perguntava a outra. Um diálogo entre 2 meninas. A mais pequena tinha 3 aninhos, 3 anos. E a maior tinha 6 anos. 6. Era o ano que estava na escola aprendendo o que seria a primeira série para vocês, aprendendo a ler e escrever, não? Mas, bom, nós para entender, para interpretar, para escutar, como falamos na manhã,
un diálogo, también precisamos situar un pouquinho da cena, de onde estava, para poder ter mais elementos para entender. Então, estas duas meninas estavam assim em um cantinho de sua casa e uma delas, a maior, que vamos a chamar de Silvina como nome fictício, uma delas sai, não? Vai sair da casa porque ela ia aprender a nadar, aprender natação, não? Então, a Silvina cumprimentou a mais pequenita e falou: tchau, tchau, eu vou aprender a nadar. Então, a mais pequenita falou: eu também vou à piscina. Eu me faço entender? Então, a maior, Silvina, falou: não, mas eu vou a aprender a nadar. E a mais pequena falou: eu também vou a nadar. Então, não, falou Silvina, eu vou a aprender a nadar. Então, a mais pequena ficou aí, que aí aparecia um verbo, o verbo aprender, entre o desejo e o resultado, não? No meio, eu desejo aprender a nadar. Então, aí, escutou isto, porque a Silvina sublinhava: não, eu vou aprender. Então, a mais pequena perguntou: mas, Silvina, o que é aprender? A Silvina tinha que responder isto. O que é aprender? E então a Silvina recurre, chega, busca em seu saber, ou seja, em sua experiência. Em seu saber, em sua experiência, naquilo que é aquele fundamento, aquilo que todos temos, e a vezes, nós não conhecemos tudo o que sabemos. E o desafio de aquele que nos atende seria permitir um espaço onde o saber possa colocar-se em jogo. Mas, bom, Silvina, então, tinha aquela pergunta: o que é aprender? Então, ela lembra de sua experiência, porque ela diz: sabe, aprender é como quando papai me ensinou a andar de bicicleta. Depois vamos ir pedacinho pelo diálogo. Ou seja, aqui eu falo para vocês, ela vai à sua própria experiência e dizer a seu saber, e o primeiro que nomeia é ao ensinante, porque ela diz: ela não falou, é quando, ao início, ela não diz: é quando eu aprendi a andar em bicicleta. Não, ela fala, primeiro nomeia o ensinante, verdade? Depois vamos ver isso, o que acontece com o aprendente. Então ela diz: bom, é como quando papai me ensinou a andar de bicicleta. Então ela diz: papai sabia andar de bicicleta. E ele tinha uma bicicleta grandona a seu tamanho. Mas sabe, ele não pegou a sua bicicleta, não? Subiu-se, não,
subiu-se a sua bicicleta e não fiz aquilo. Olha, menina, assim se faz para andar em bicicleta. Não, não fiz isso, papai. Papai deixou sua bicicleta guardada. E sabe, minha irmãzinha, papai procurou uma bicicleta a meu tamanho. Você entendeu meu tamanho? Procurou uma bicicleta a meu tamanho. E então, a pequenita que estava aí perguntou, com rodinhas? Então, ela falou, era sem rodinhas, porque antes sim andavam de rodinhas. Então a mais pequena perguntou, e você não tinha medo? Olha que interessante, tudo muito interessante. O temor forma parte do ato do aprender. E você não tinha medo de andar sem rodinhas? Escuta a resposta da Silvina. E um pouco de medo dá. Claro, é o desafio que todo ato de aprender inclui. Um pouco de medo dá. Mas, sabe, eu vou pedir a você novamente que suba. Tem vontade? Tem? Isso, agora você faz de minha irmãzinha, viu? Já que você fez de bebezinho, agora faz da menina de 3 anos e meio. E eu vou fazer da Silvina, sim? Tá bom. Então, vamos a chamar a você de... cria um nome. Silvia, muito parecido a Silvina. Outro, a ver. Fabiana, aí está. Então, você tinha perguntado para mim, não? Vou deixar os óculos. Ela tinha perguntado para mim, e não dá medo andar sem rodinhas, verdade? Pergunta isso para mim. E não dá medo de andar sem rodinhas? É sim, um pouquinho de medo dá, Fabiana. Mas sabe, papai... já sei. Vamos a fazer que isto é a bicicleta. Topa, Fabiana? Então, senta aqui, assim. Mas, está. Ai, não, senta deste modo, porque assim você fez... Assim, porque sabe por quê? Porque assim isto faz, porque isto é cadeira, não é bicicleta, mas vamos a brincar que é bicicleta. Então, nós vamos a fazer que isto aqui é a parte que vai por trás da bicicleta, viu, Fabiana? Então, escuta, papai, sabe, Fabiana, o que fiz? Papai sostenia. Papai segurava a bicicleta. A bicicleta sozinha cai. Mas a bicicleta sozinha cai. Por isso, Fabiana, a bicicleta sozinha cai. E sabe, Fabiana, como a bicicleta se pode segurar sozinha? Andando, Fabiana, andando. Então, sabe, papai, sabe uma coisa? Papai não deixava assim, a eu sozinha lá, porque senão eu ainda não tinha aprendido a andar. Ele ia e segurava de aqui a bicicleta. E sabe, ele falava para mim, não olhe para mim, menina, olhe para frente. Sabe, você faça isso assim, nós brincamos, eu de ser papai e você de ser eu. Topa? Tá bom, isso, aí está. Então, ele falava, olhe para frente, não olhe para mim. Você fique tranquila, menina, que eu vou ir aqui, sustentando a bicicleta, correndo. Sabe, Fabiana, sabe? Papai
não iba em sua bicicleta a meu lado. Não, ele iba correndo com os pés. Ele iba correndo com os pés, sabe? E ele não pegava a mim assim pelo corpo. Não, sabe? Porque como eu ia olhando para adiante, depois brincamos bem, você vai ir olhando para adiante. Então, eu não conseguia enxergar que ele estava segurando a bicicleta, mas ele continuava correndo a meu lado. Então, ele, num momento, tirou a mão e eu, como ele ia correndo a meu lado, eu ia e, em um momento, olhei assim para trás e falei: aprendi. Então, aprender é tão bonito como brincar. Isso mesmo, Fabiana, é assim mesmo. Porque, sabe, venha, sabe, se papai tivesse pegado sua bicicleta grandona e ia correndo a meu lado, eu não haveria aprendido nunca a andar. E sabe, papai não fiz como fizeram na minha escola. Ele não falou assim: olha, menina, hoje é o dia que começam as aulas de bicicleta. Primeira aula, andar direito. Muito bem. Segunda aula, andar mais rápido. Bem. Segunda aula, terceira aula, dobrar. Mais ou menos. Sabe, não fiz isso, papai, porque senão alguma coisa em meus rins, em meus pulmões, em meu coração não me tivesse deixado aprender. Obrigada. Assim mesmo, esse diálogo, obrigada. Esse diálogo entre as duas meninas, verdade? Eu acho que se nós escutamos cada uma das frases, tem uma riqueza muito grande, porque é certo, não? O aprender não é algo instrumental, no sentido de que quando nós aprendemos, o mais importante não é o que aprendemos. Você entendeu o que eu falei? Quando nós aprendemos, o mais importante não é o que aprendemos, senão, agora vocês me vão responder o que quando eu faço a vocês a pergunta seguinte, que eu acho que é a pergunta que nós sempre temos que nos fazer quando aprendemos algo ou quando estamos ensinando algo a alguém. Então, eu vou fazer assim a pergunta a vocês. Vocês, o que acham que a Silvina aprendeu quando aprendeu a andar de bicicleta? Vou repetir a pergunta. Vocês, pelo tanto, não me vão a poder responder a andar de bicicleta, porque senão a pergunta não tem sentido. Então, volto a fazer a pergunta. O que vocês acham que a Silvina aprendeu quando aprendeu a andar de bicicleta? O que acham? Falem coisas. Processo, fala cá. Processo, que mais? A ver. Independência. Independência. Segurança. Confiança. Segurança. Que ele é competente. Tudo isto, Que ela é capaz. Que mais? Tudo isso que já é muito. É muito. Olha quanto mais importante que andar em bicicleta ou não andar em bicicleta. Que mais?
Brincadeira. Que mais? Que ela era querida. Que mais? Não escuto. Prazer. Que mais? Isso, fala isso. Essa brincadeira só dependia dela. Isso, por isso finaliza, começa falando, papai me ensinou, mas o diálogo finaliza, aprendi. Vocês têm pensado também nisso? Que são dois verbos, ensinar e aprender. Não diz ensinar e ensinado. Não existe aprendedor e aprendido, não. São dois verbos porque entre quem ensina e quem aprende se cria um espaço de diferenças. Se não se cria um espaço de diferença, não tem ensino nem tem aprendizagem. E se eu poderia continuar perguntando a vocês, o que aprendeu Silvina quando aprendeu a andar em bicicleta? E vocês continuariam dando respostas. Todas essas respostas que vocês têm dado e muitas outras que poderiam dar, que eu chamo ao conjunto de todas elas, eu chamo autoria. Autoria, não? Tudo isso que vocês falaram, eu resumo como autoria, verdade? Então, esse é o valor subjetivo e subjetivante do aprendizagem. A aprendizagem, a segurança, confiança, competência. E aí a questão da subjetividade. Queria aprender, era importante para ela, mas também foi respeitado o ritmo da aprendizagem, né? Que geralmente não se dá esse tempo para a criança refletir. Isso, por isso estivemos, ótimo que você fala, por isso estivemos falando de tempo, verdade? De tempo. E lembram também que a Silvina falou, papai não subiu a sua bicicleta grandona, pegou uma bicicleta pequena para mim. E tem que ver com esse respeito à singularidade do outro, que é desde aí onde se nutre o desejo. Aprender tem uma função subjetivante. Pergunta muito importante que sempre precisaríamos fazer. Que eu estou aprendendo quando estou aprendendo tal conteúdo de psicopedagogia? Não? Que eu estou aprendendo quando estou aprendendo matemáticas? Já matemáticas deixariam, por exemplo, de ser tão monstro, ogro para muitas pessoas, não? E já que de matemática estamos falando, e vamos a falar, ou estamos falando, de resgatar o termo subjetividade. Eu vou para explicar um conceito básico que é a interrelação, escutem, entre objetividade e subjetividade. Interrelação, ¿se entendió en portugués? Interrelación, objetividade, subjetividade. Voy a utilizar, ¿saben qué? Un conceito matemático, un concepto da física, uma das disciplinas que menos podem se supor como que sejam não objetivas, não? Bom, então, e vamos a utilizar um conceito matemático, não sei, aqui temos algum professor de matemática presente? Não temos. Algum engenheiro? Não temos. Bom, um conceito das matemáticas que nem se estudia nas escolas, em alguma que outra universidade
de alta matemática, sí se estudia. É o conceito, um conceito que foi criado lá por um senhor chamado Moebius. Moebius, um matemático e um físico chamado Moebius, verdade? E ele precisou criar este conceito porque sem ele a própria física e a própria astronomia não permitia pensar o espaço além do espaço da Terra, não? E serviu muito todo esse conceito que chama-se a fita de Moebius. Pegou o nome dele, Moebius, não? Bom, se utilizou muito para um monte de descobrimentos, até o próprio Einstein precisou de trabalhar com o conceito do espaço, dos modos de entender o espaço que o conceito da fita de Moebius permite, verdade? Mas, bom, eu como não sou matemática, mas sim, estou querendo trabalhar com vocês que objetividade e subjetividade não são duas coisas opostas. Você entendeu o que eu falei? Não temos objetivo e subjetivo. Não é certo isso. Se alguém diz isto é só objetivo, problema, isso não existe. Não existe no mundo. Se alguém diz isto é só subjetivo, também não existe. Porque nós temos corpo e moramos no espaço. Objetividade e subjetividade, isto pode ser explicado desde muitos lugares, verdade? Mas, e Winnicott, Donald Winnicott, para quem está estudando psicologia, ou é psicólogo, ou psicopedagogo, bom, ele já tem todo o conceito de espaço transicional, objeto transicional, mas eu não vou agora entrar por esse lado. Eu vou entrar pelo conceito matemático, para ficar o menos suspeita possível de falta de objetividade. Bom, então, o que vou precisar? Vamos e com isto que nós vamos a fazer acá, vamos a tratar de trabalhar duas palavras, aquela de subjetividade, de aquelas que falamos hoje, e também diferenças. Então, eu vou precisar agora, temos aqui fita? Não temos? Ah, sim, aqui temos. Então, vou precisar assim, umas 8 ou 9 pessoas aqui na frente, simplesmente para ter uma fita, para sustentar uma fita que vou dar. 8 ou 9 de vocês, podem vir, algumas de vocês, aqui na frente, tiramos a cadeira, melhor de 10 pessoas, 10 pessoas. Você pega a cadeira, por favor? Ah, está. Se vocês podem, por favor, subir acá. Por enquanto só temos 4. 4 é menos que 10, não? Mais de 10 podem, menos não. Aí está, temos mais uma, e já está. Aí. Está. Então, o que nós vamos a fazer? Algum de vocês vai ter esta... melhor esta, acho que, a ver se são iguais. Espera. Não, esta é mais durinha. Acho que melhor é esta. Pega, você tem essa fita um momento. Vamos a precisar uma série de elementos. Isto. Bom. Ótimo, vocês já fizeram, olha que bem. Bom, então, nós vamos a fazer
Desculpem. A ver, tem mais como para fazer 2 desse tamanho? Sim, vamos cortar acá. Isso. Então, vamos a fazer outra desse mesmo tamanho.